sublime, eterno nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu não sei se vocês estão acompanhando, né? Mas hoje pela manhã eu assisti à abertura dos trabalhos da Conferência Geral que está acontecendo lá em St. Louis. E eu confesso que eu fiquei arrepiado, muito emocionado, vendo aqueles homens de Deus se revezando no púlpito. Todos eles chegavam para falar, falavam um pouco, oravam, falavam mais um pouco, oravam, depois vinha outro, orava, falava um pouco, orava, e todos orando pelo mesmo objetivo, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Isso me arrepia, me deixa empolgado. É a nossa liderança lá em cima, clamando a Deus para que Deus abençoe a sua igreja com o poder do Espírito Santo. Se a igreja tem falhas, se a igreja tem imperfeições, se a igreja precisa ser repreendida, isso é fato, a gente sabe, mas se esse Espírito vier, ele há de aplanar os nossos caminhos, ele há de peneirar aqueles que estão realmente desinteressados no avanço da obra, e irá trabalhar no coração daquelas pessoas que querem realmente ver o Senhor Jesus voltar. Então a gente precisa dessa obra do Espírito. É por isso que nós tomamos a decisão, até por sugestão do meu irmão, pastor Gondim, que eu carinhosamente chamo ele de Lito. Ele disse para mim assim: Semê, por que não começarmos, já que a gente terminou os eventos finais, a estudar o livro Em Chamas para Deus? E eu achei maravilhosa a ideia, porque, como eu falei, eu já tive uma experiência pessoal com esse livro, me ajudou muito, me fez olhar com muito mais fome para esse assunto de ser cheio do Espírito Santo. Então, nós vamos começar a conversar um pouco a respeito do primeiro capítulo desse livro, Em Chamas para Deus. Se você não tem, eu até aconselho você, procura na internet, baixa em PDF. Se você quiser comprar pela internet, também tem aí. Então, esse é um livro que vai fazer uma diferença muito grande na tua vida. Nós vamos falar aqui sobre vidas vividas em função do poder e orientação do Espírito Santo. Eu queria começar perguntando ao meu irmão Robinho. Robinho, é fato que, por ocasião da volta de Jesus, vai ter um povo com características que são determinantes para que Deus olhe e diga: não, sobre esse povo eu vou enviar o Espírito. Eu pedi a você que estudasse uma parte desse texto aí, e eu quero lhe perguntar: que características são essas? Como é que está vivendo o povo de Deus antes do batismo do Espírito Santo? Qual é a postura? Fala um pouquinho para a gente a esse respeito. Eu acho que está fechado o teu áudio, Robinho. Eu creio que um dos mais preciosos exemplos que nós podemos encontrar na palavra de Deus, como um ser humano que recebia o Espírito Santo, estava cheio do Espírito Santo. E ele pode nos dar uma grande lição, não por suas palavras simplesmente, mas pelo seu estilo de vida. O João Batista, um homem cheio de humildade, eu creio que isso é imprescindível, a ponto de dizer que aí vem aquele que eu não posso nem mesmo desatar as suas sandálias. A autoridade que esse homem tinha, o fato dele se isolar para buscar ao Senhor. Quantas lições preciosíssimas nós temos na vida de João Batista. Mas a palavra de Deus nos diz em Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu estou falando para alguém aqui que está meio desanimado, ou mesmo que olha para o exemplo de João Batista, um homem cheio de autoridade, de poder em suas palavras, e se acha tão distante desse exemplo. Saiba que a sua luz ela vai aumentando, e vai aumentando até ser dia perfeito. Nós temos que crer nisso com toda a força do nosso coração, que nós podemos estar cheios do Espírito de Deus. Existem lindas promessas no Novo Testamento, mas eu quero ler um dos versos que sou mais apaixonado, que é João 14:23,
que nos diz assim, Jesus falando, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, Jesus e o Pai, e nele faremos morada. Então Jesus nos fala que ele enviará o Espírito Santo para essa geração, mas ele fala também que ele também virá e Deus também virá, então nós temos poder suficiente para realizar as obras celestiais, pela garantia da presença do Espírito Santo, de Jesus Cristo e do Pai eterno em nossa vida. Não podemos desanimar jamais, sabendo que essa promessa, ela é real e vai se realizar, e está já se realizando. Resplandeça então para Deus. A sua personalidade como Espírito Santo é cheia com a beleza e a presença do Senhor, que os outros sentem de maneira instintiva que Deus está com você, Ele anda com você. A sua face chega mesmo a ser uma face iluminada. Eu tenho visto várias pessoas em minha vida que encontraram pessoas não cristãs e essas pessoas disseram assim para essas pessoas, olha, você é cristão? Sim, mas é porque eu vejo uma luz diferente no seu rosto. O seu rosto é iluminado, você transmite luz. Quantas vezes já ouvi essas palavras de outras pessoas que entraram, que testemunharam ter ouvido essas palavras. É simplesmente incrível. Você também, quando você está cheio do Espírito Santo, você transpassa, você transpira autoridade e respeito. Nós vemos isso na vida de Moisés e de Arão. Nós vemos aqueles que quiseram brincar com a autoridade de Moisés e Arão, a postura que Deus tomou. Com relação à comunhão extrema, temos o exemplo de Daniel. Com relação ao testemunho pessoal, temos o exemplo de Paulo, uma unção repetida do Espírito Santo, renovada, né? Quando o Senhor Jesus fala assim, enchei-vos do Espírito Santo, aliás, Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo, esse verso no grego quer dizer assim, continuamente ser cheio do Espírito Santo de maneira contínua. Então nós temos que clamar o tempo inteiro por essa unção, e esses que clamarem receberão esse Espírito Santo. Então, algumas coisas que demonstram que você é um candidato a receber a chuva serôdia e a estar no final dos tempos como um grande arauto de Deus, segurando de maneira destemida a tocha da verdade e do Evangelho, é que você tem anseio pelo toque do Espírito Santo. Você clama pela sua mão poderosa, pelo seu selo em sua vida. As pessoas que buscam o Espírito e podem ter a garantia de receber esse Espírito são pessoas que olham para a vida de White, olham para a vida dos pioneiros, olham para a vida dos grandes pregadores como Wesley, Whitefield, Finney, Moody, e veem o poder como esses homens pregavam, homens que às vezes mal abriam a sua boca e as pessoas na igreja já caíam no chão, aterrorizados em como poderiam ser salvos, em como se livrariam da justiça de Deus, da ira de Deus. Pessoas que choravam, que gritavam, que clamavam pela misericórdia de Deus, quando esses homens simplesmente eles abriam a boca para começar a pregar. Quando você deseja no seu coração ser como esses homens foram, ter essa vida que esses homens tiveram, você é um forte candidato a receber a chuva serôdia no final. Quando Amém. Você anseia por esse fogo evidente em você, quando seus lábios são lábios iluminados também, são lábios que derramam vida para vidas, quando você tem esse desejo que seus lábios sejam consagrados, então você pode ter a certeza que há esperança para você. Amém. Sabe, meus queridos, Deus está querendo provar você em muitas situações. E no meio de todas essas provas, ele tem um grande objetivo. E o objetivo dele é derramar sobre você sem medidas, o seu espírito.
Deus quer fazer novas coisas através de você, através do seu ministério. Embora ainda você se sinta fraco e sinta dúvidas, tenha dúvidas sobre isso. Ainda que você se sinta indigno. Uma outra característica são pessoas que, quando recebem um elogio, você é um homem de Deus, você é um homem poderoso nas palavras, você é um homem consagrado, você se sente mal com esses elogios. Você se sente até mesmo um pouco constrangido por esses elogios, porque você sabe que você é pecador e você sabe que você está na busca. Então você é uma pessoa humilde na presença de Deus. Sabe, queridos, e quando você finalmente participa da angústia de Jesus Cristo, quando você participa do ministério da angústia, assim como Jesus angustiou-se, assim como Jesus sofreu por ver as multidões perdidas, desbaratadas como ovelhas sem pastor, e ele angustiou-se por essas pessoas. Quando você olha para o mundo e você olha para toda essa miséria, para esses lares destruídos, para os filhos viciados, para os jovens perdidos, para os casamentos quebrados, para filhos contra pais e pais contra filhos, para as multidões desesperadas sem saber para onde ir. E você se sente em casa e você se sente às vezes inútil, ou você quer fazer mais para o Senhor. Quando você sofre, quando você se angustia, há esperança para você. Amém. O Senhor te olha com muito carinho, porque você é participante do ministério da angústia de Jesus Cristo. Eu lembro, Semei, de um filme sobre uma escola que foi atacada por terroristas e uma menina muito consagrada, ela tentava se envolver de todas as maneiras na escola e ela tentava salvar as pessoas, mas as conversas eram banais, as brincadeiras eram sensuais, havia muito de erotismo na escola, muito de mundanismo, e ela buscava salvar. Essa menina era cheia do Espírito Santo, e no final do filme, antes de morrer, eu não esqueço nunca essa parte desse filme. Não foi a ação que mexe com minha memória, não foi o drama que mexeu com minha memória, mas o que essa jovem falou antes de morrer, antes de ser atacada pelos terroristas naquela escola. Ela caminhou no corredor da escola e ela, conversando com Deus, ela dizia assim para Deus: Senhor, não há ninguém que sinta falta de tua glória, não há ninguém aqui, Senhor, na escola que queira ver a tua glória. E aquilo foi muito emocionante, e até hoje eu me emociono, porque essa é a dor de todo aquele que tem fome e sede de justiça, todo aquele que clama pelo Espírito Santo, todo aquele que quer ser usado. Essa é a dor, essa é a angústia. E louvado seja Deus, porque Ele permite que nós sejamos participantes dos seus sofrimentos. Então, Semei, há muita coisa, pastor Semei, pastor Gondim, para ser falado sobre como saber que está no caminho certo para receber a unção. Há muita coisa, mas basicamente foram esses itens que nós conseguimos selecionar aqui. Muito bom, Robinho. E quando você estava falando, eu estava na minha mente o tempo todo esse texto que você citou agora no final, né? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. A promessa é: porque serão fartos. Então a gente já tem uma promessa para essas pessoas com essas características. Deus prometeu conceder a essas pessoas a justiça. Se elas sentem sede, se elas sentem fome, se elas querem, como você disse, se elas sofrem pela condição do mundo, pela condição da igreja, se elas sonham em ter um ministério pessoal mais poderoso, que possa salvar mais pessoas, se isso está na cabeça dessas pessoas, então alegre-se, paz de espírito, porque você é, como disse o pastor Robson, um candidato muito certo para ser usado pelo poder de Deus, porque o seu interesse está voltado aos outros. Eu diria, Semei,
eu diria que é uma montanha-russa de emoções entre júbilo de ter o Espírito e angústia por ser participante dos sofrimentos de Cristo. É isso aí, é isso aí. Louvado seja Deus. A gente sabe que a Bíblia mostra a pessoa do Espírito Santo, muitas vezes apresenta a pessoa do Espírito Santo de várias formas, né? Símbolos diferentes. Mas hoje eu gostaria de pedir a Lito que falasse para a gente para que é que Deus compara o Espírito Santo ao fogo. Qual é a ideia dele por trás disso? Porque é tão importante essa figura, essa imagem que Deus apresenta do seu Espírito, Lito. Fala para a gente. Hoje não, alguns dias atrás, eu plantei 2 pés de mamão aqui na minha casa. Está chovendo muito. E se o sol não aparecer, eles vão morrer. Porque toda planta precisa do fogo do sol. O fogo que mata, que vivifica. Um dos filósofos da Grécia, buscando um elemento que pudesse ter sido gerador do universo, chegou à conclusão que era o fogo. Heráclito, o nome dele. Porque ele fez experiências e viu que o fogo tinha esse poder de tanto matar quanto vivificar. Se aproximar demais, morre. Mas se estiver na distância conveniente, revive, renasce. Como o sol, né? É como uma aproximação do sol da Terra, né? Exatamente. A semente brota e é vivificada, tem vida, né? Então, assim, o Laodiceano está morto. Ele está no frio, na mornidão. E nós somos chamados hoje, especialmente agora, nesse momento, estamos juntos, a nos aquecer perto do fogo. E o autor do livro Chama para Deus, ele apresenta 5 razões. A primeira delas é para Deus ter comparado, né, o Espírito Santo ao fogo. A primeira delas é para ajudar-nos a compreender o que ele quer fazer de nós. A Bíblia diz que nós somos santuários de Deus. E o santuário que você estudou sábado passado, Semina, na nossa classe da família, o santuário do céu, lá também tem um altar, e lá também tem um Shekinah, e lá também tem um fogo. E a Bíblia diz que foi esse fogo do alto que acendeu o sacrifício na primeira inauguração lá do santuário. E esse mesmo fogo foi transportado para o Shekinah. Então, nós, como santuário, também somos fogo. Temos uma chama dentro de nós que foi acesa quando nós fomos batizados na água e no Espírito. Então, é preciso compreender que Deus quer fazer de nós essa chama. O texto de Isaías 33:14 ajuda a entender isso. É um texto muito forte. Diz: os pecadores de Sião, quer dizer, o povo que está no meio da igreja, se assombram. O tremor surpreendeu os hipócritas, que é a turma que está na igreja, mas que é crente nominal. Aí, por causa disso, vem a pergunta: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Fogo consumidor. E quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Ora, fogo com fogo está de boa, está tudo bem, não tem problema nenhum. Então, Deus quer nos fazer chamas nesse mundo escuro, para iluminar, para aquecer corações famintos. Todo esse quadro que o pastor Robson desenhou para nós implica na necessidade de chamas incandescentes, de pessoas que entram na vida do outro para enriquecer o outro com a sua presença, com o seu calor, com a sua luz. E nós somos identificados com Cristo, com Deus e com o Espírito Santo.
próprio Jesus disse, Pai, que eles sejam um comigo como eu sou um contigo. Então, se Cristo é fogo consumidor, eu também tenho que ser. Se Deus é fogo, se o Espírito Santo é fogo, eu também tenho que ser. Ainda que seja uma fagulha, porque, né, existe Moisés e existe Jonas na vida. Não precisa todo mundo incendiar a casa, não, mas Deus vai dar o calor, o fogo, né, de acordo com a singularidade de cada um de nós. O importante é que saímos dessa sala hoje reafirmando o nosso nascimento no fogo. Por isso Jesus disse, quem não nascer do fogo não entra. Porque quem nasce do fogo é chama, é fogo. Segunda razão é para poder exigir de nós que nós sejamos melhores espiritualmente. Porque quem está perto do fogo, quem é aquecido, quem é também fogo, cresce espiritualmente, se torna melhor espiritualmente. Não se contenta com o que é, quer buscar mais, quer aquecer mais, quer ser um vaso mais precioso, uma fogueira mais aquecida, né? Um santuário mais poderoso. E mais ainda, diz o autor do livro Chama para Deus, para acrescentar ao que temos de melhor, veja, viu, Robson? Para acrescentar ao que nós já temos de melhor, o toque de capacitação sobrenatural de Deus. Amém. Então, temos que ter algo de incomum em relação ao mundo em que vivemos, né? Esse algo de incomum é o soberano, é o caráter sobrenatural que esse Deus soberano, que é fogo consumidor, nos dá, entendeu? Eu considero o Robson, quando canta, eu acho que ele tem um canto sobrenatural. Quando você me prega, eu admiro muito também, e acho que não é uma pregação comum. Os seus olhos brilham, o seu rosto se encandece, e a gente percebe o poder nele. Isso não é comum, isso é uma coisa sobrenatural. Tá? Deus. Pastor Luiz Viana, não sei se vocês se lembram dele. Quando o pastor abria a boca para pregar, meu amigo, a gente via o sobrenatural nele. Então, assim, eu gosto de dar aula, né? Além de pregar nas igrejas, eu faço questão que os meninos percebam algo de sobrenatural. Porque se for para ser uma pessoa comum, não está valendo de nada. Então, algumas vezes, vem as lágrimas na sala, meus alunos choram na sala. É isso, é fogo consumidor. Não é o fogo que aparece, mas é um fogo que arde de dentro para fora. Aí, diz ainda o autor, depois de oferecermos o melhor de nós, aí nós podemos esperar que ele acrescente sobre nós o fogo sagrado. Amém. Isso é muito forte. É demais. Terceira razão, para nos ajudar a distinguir o fogo verdadeiro. Que se Satanás é capaz de imitar a volta de Jesus, ele vai vir brilhando, ele vai vir no fogo, né? E hoje nós vemos também isso, né? Muita pregação, muita coisa por aí que não é verdadeira, né? Aí ele cita um texto de Spurgeon, né? Pesado, ele diz, precisamos da unção espiritual extraordinária e não do poder intelectual extraordinário. Vou repetir. Ele cita Spurgeon. Precisamos de unção espiritual extraordinária, que é essa coisa sobrenatural, e não de poder intelectual extraordinário. A gente vê isso em Pedro, um homem rústico, né? Um homem ignorante, um homem que não tinha tanto saber, um homem que nem compreendia direito o pensamento de Paulo. Ele mesmo dizia, é alto demais para mim, eu não entendo claramente. Mas era um homem que, na sua primeira pregação foram 3.000, na outra foram 5.000. O anjo visitou para tirar ele da prisão, enfim. Era um homem que brilhava, né? Um homem que o fogo estava nele. E eu quero dizer isso para nós que estamos nessa sala. Eu não estou falando de nenhum santarrão, perfeitão. Eu estou falando da gente que está aqui na sala, de pessoas imperfeitas, mas que, sabe, o coração arde, porque
quando Davi fez todas as coisas que fez, porque era um homem comum, um homem cujo coração era carnal, como de todos nós, e todos eles, desde Moisés até Paulo, todos tiveram suas fraquezas. E Deus usou esses homens fracos. Como o Robinho falou, né, Lito? Dos requisitos de Deus para encher alguém com o Espírito é justamente a consciência da sua incapacidade, da sua fraqueza, da sua fragilidade, a humildade diante de Deus. Né? O que eu acho lindo de Jesus, né, e do Espírito Santo, e eu tenho essa esperança no meu coração sempre, é que ele consegue ler os cenários do coração. Então, muitas vezes, as pessoas caem, porque é bíblico, nenhum homem pode dizer que não pecou. Mas essa pessoa, apesar de ter caído, mas ela, aqui dentro é fogo, ela reacende, ela realimenta a chama, ela vai em frente, ela pede perdão, ela continua, ela não desiste. A vitória não é para os inerrantes, é para os perseverantes. Às vezes a nossa chama, às vezes a chamazinha está pequena, está frágil, debilitada, aí nós caímos de joelho, nós oramos, ele reacende a chama e vamos para cima. Todos tiveram seus momentos de inconstância, todos, ninguém foi igualzinho, todos tiveram. Quarta razão, para cumprirmos o seu propósito ao nos ter criado, porque Deus nos criou para sermos fogo, né? Porque ele usou o fogo para criar tudo. Foi a partir do fogo, né? O sol, a chama do sol. Então Deus é fogo consumidor. Ele mesmo era fogo, é fogo consumidor. E a partir dele tudo veio a existir. Porque ele diz, eu sou o Senhor da morte e sou o Senhor da vida. Como o sol, né? Que ele deixou também como exemplo para nós. Então Deus criou a mim e a você para ficar cheio e ser ungido pelo seu Espírito. Ele criou a gente para isso. Satanás veio, dominou esse mundo e desconfigurou toda a população mundial. E a partir do contato com Deus, dessa renovação, desse recomeço, e agora na nova aliança, a partir da conversão, do novo nascimento, por isso que ele diz que quem não nascer da água e do fogo não entra e nem vê o reino do céu, é porque esse nascido, ele começa uma nova etapa na sua vida. Uma etapa iluminada, né? Vós sois a luz do mundo. E a quinta e a última é para que nenhum cristão, olha só que coisa profunda, é para que nenhum cristão fique satisfeito como servo de Cristo sem que receba essa capacitação divina, sem que tenha o brilho, o fogo e o poder do Espírito. Diga amém? Amém. Aí vem o texto com o qual eu termino, Isaías 60, verso 1, que diz, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Esse é o desejo que está no íntimo do meu coração, e eu sei que também está no coração de Deus, de Cristo e do nosso amado Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que cada manhã nos dá a porção de fogo que nós necessitamos para viver e para testemunhar deles através da nossa própria vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Valeu, Lito. Muito obrigado. Quando você falava, eu também lembrei de um texto que parece saltar do coração de Jesus, assim como se fosse um grande sonho, quando ele diz lá em Lucas, eis que vim lançar fogo sobre a terra, e quem me dera ela já estivesse ardendo. Esse texto é incrível, porque quando você vai ler o que o texto realmente quer dizer, ele tem dois significados ali, o fogo do sofrimento, da aflição, e o fogo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o moderador, é aquele que leva você para a fornalha, mas não deixa você ser destruído pelo fogo, né? Então, o que Cristo quer ver é isso, é a gente ardendo, é a gente no meio do sofrimento, mas tendo o caráter aperfeiçoado, renovado pela pessoa do Espírito Santo. Louvado seja Deus.